Não aceite críticas de pessoas que não construíram absolutamente nada. Vocês já perceberam que é muito difícil você ter elogios, mas críticas, constantemente a gente recebe crítica. Você recebe uma crítica se você fez tal coisa e a pessoa não tem a coragem de fazer o que você fez, vai falar mal de você. Você recebe crítica se você quer abrir um negócio, as pessoas vão botar terra, vai dizer que não vai dar certo. Você recebe crítica se você for fazer tal curso. Você recebe crítica se você bebe tal cerveja. É inacreditável. Eu gosto de Heineken e de Corona. Eu já escutei de gente dizendo que Corona era uma cerveja feminina. Sempre crítica. Se vocês pararem para pensar, tudo que você for fazer, você vai receber crítica. E tá tudo bem. O pior é quando você absorve essas críticas. Infelizmente, a maioria dessas pessoas que te criticam não tem a coragem, o discernimento e a inteligência de fazer o que você faz. Eu tenho uma empresa de fardamento e eu sempre posto nas minhas redes sociais, né, propaganda da minha empresa. Tanto a minha empresa tem mais de 10 mil seguidores lá e eu tenho meu Instagram particular. E eu posto tudo no meu Instagram particular. Já teve gente chegando e dizendo que eu misturo minha vida particular com minha vida de trabalho. Dá para acreditar? Teve um idiota aí que CLT, não tô menosprezando ele não, mas assim, o idiota no sentido de que de querer dizer o que eu tenho que fazer. Eu nunca vi os stories desse cara. Estou comigo na escola. Nunca vi nada da vida dele. Nunca falei nada. Ele nem tem intimidade para falar nada, que eu não tenho liberdade com ele. E ele vem falar isso. Para mim se chama inveja. Eu tenho um canal agora. Se eu fosse ficar preocupado com os conselhos que eu tenho das pessoas e do que eu falo aqui, eu não teria canal. Se eu fosse me preocupar em escutar o que eu escutei das pessoas sobre ter um negócio, eu não teria meu negócio. Se eu fosse escutar outras e outras coisas na minha vida, eu não seria o que eu sou agora. Se você vai comprar um carro, as pessoas falam mal do carro. Esse carro aqui pode dar problema. Se eu fosse eu comprava esse. Não tenho dinheiro para comprar nenhum dos dois, mas vão dar pitaco. Você está falando alguma coisa, aí você pede opinião à pessoa. Eu acho que por aí não é bom falar não. Vocês já perceberam que a maioria dessas pessoas que falam mal de você não tem coragem e inteligência para fazer o que você faz? Vão sempre lhe criticar e tá tudo bem. Só é você não absorver aquilo para você. Então, eu aconselho a vocês isso, porque tem muita gente, sabe, que fica triste, chateada, porque quer fazer uma coisa, escutou um conselho de um amigo, um familiar que você gostava muito, e às vezes você pergunta, né? Quer saber a opinião da pessoa, e às vezes a pessoa não tem nada para oferecer. Entendeu? Não tem absolutamente nada para te oferecer, não tem absolutamente conselho, nunca fizeram absolutamente nada, nunca tiveram coragem, mas tem a mania de sempre colocar terra. Então cuidado, faça do jeito que você consegue fazer, independente do que as pessoas vão falar de você, do que as pessoas vão achar de você. Aqui também, eu estou fazendo aqui no YouTube, tem gente que diz que está baixo, diz que eu poderia falar sobre tal assunto. Não, eu vou falar do assunto que eu acho interessante para mim. Que eu acho interessante, que eu tenho para falar para as pessoas. Porque eu acredito que para você monetizar no YouTube, você tem que falar uma verdade sua.
Porque senão você vai ficar escravo da plataforma. E eu não quero isso. Eu não dependo de YouTube para viver. Eu faço esses vídeos porque eu gosto, é meu hobby. Se um dia eu conseguir monetizar, tudo bem. Mas eu não estou preocupado, eu não estou dependendo minha sobrevivência para isso. Eu estou estudando outra coisa, eu já falei outros vídeos aí de um novo negócio. E se eu for falar para alguém, eu tenho certeza que alguém vai dizer que não presta. Eu fui fazer num fornecedor desse serviço, desse novo empreendimento que eu vou entrar. O cara já colocou, o cara que me vendeu colocou terra, disse que estava muito barato, que é muito prostituído o mercado, porque a China fez isso e aquilo, mas ele tem uma empresa e fabrica o material. Entendeu? Então, assim, você tem que ser cascudo, você tem que mentalizar coisas boas e esquecer absolutamente do que as pessoas vão achar de você. Esquecer as opiniões das pessoas, porque é muita gente que não tem o que fazer, é muita gente que infelizmente é despreparada, frustrada, entendeu? Não consegue fazer nada, e quando a pessoa está fazendo, está começando a crescer, aí tem raiva, inveja. Se eu fosse pegar tudo ao pé da letra do que as pessoas já falaram ao meu respeito, ao meu negócio, à minha vida, eu estaria na estaca zero. Faça. Tem uma frase que eu gosto de um coach aí que ele fala: tem poder quem age. Isso é absolutamente verídico. Tem poder quem faz as coisas, tem poder quem faz e tá pouco se fudendo porque os outros pensam. Eu mesmo tô cagando e andando, velho, porque os outros vão pensar de mim. Se eu estiver com vontade de fazer e correr atrás, eu vou fazer, meu amigo. Eu sou determinado a fazer. E eu vou dar o meu jeito para fazer. É engraçado porque é sempre críticas e mais críticas. Você não devia falar isso, você não devia fazer isso, você não devia abrir esse negócio de abrir, é melhor ser CLT do que ser empresário, porque é difícil. Realmente é difícil, mas é a escolha das pessoas. Por isso que eu falo muito aqui sobre ambiência, sobre quem você vai falar suas coisas, seus desejos mais profundos, cuidado com quem você vai compartilhar essas coisas, porque infelizmente tem gente que tem uma perspectiva diferente da sua. Tem gente que não tem a perspectiva de crescimento, tem gente que vai ficar naquela vida, no ostracismo, falando mal da vida dos outros, se incomodando pelo crescimento dos outros, reclamando da vida. O que eu mais vejo são pessoas que fazem só reclamar. Reclamam de governo, reclamam de tempo, reclamam de trabalho, reclamam de família, reclamam de relacionamento, reclamam de amigo, reclamam de tudo. Será que o problema não é ele, não os outros? Ele está jogando muita responsabilidade nos outros, de problemas que ele tem que resolver com ele? E é um conselho que eu digo a você: se você não puder dar algo de bom a outra pessoa, não opine pro mal. Não opine pro mal. A última vez que eu fiz isso foi com um colega meu. E eu falei porque eu conheci uma pessoa que morreu de acidente de moto. Eu falei: negão, eu acho perigoso moto. A gente fala aqui em Pernambuco negão, não é a forma que a gente se expressa aqui. Eu falei: negão, eu acho perigoso, velho, moto pra tu e tal. Já tive amigos meus que perderam a vida. Ele ficou chateadíssimo, porque disse que eu tava botando terra, não sei o que. Eu disse: meu irmão, eu peço perdão se você interpretou dessa forma aí. Desculpa, compre. Compre, que Deus abençoe, Ele ilumine, que dê tudo certo. Depois daquilo eu vi. Às vezes você fala uma coisa, eu falei por questão de acidente, porque moto, se você vê estatisticamente, né, os acidentes de motos, a maioria são gravíssimos, né, de morte. Então eu falei nessa inocência, mas eu percebi que ele não gostou. Depois disso eu nunca mais falei. Foi o meu maior aprendizado. Então, se eu não puder ajudar você, se eu não puder ajudar outra pessoa, eu não vou botar terra. Você quer abrir seu negócio? Abra seu negócio. Você quer abrir um canal? Faça seu canal. Você quer fazer faculdade XY? Faça.
Independente do que os outros fizerem, você faz por você. Não critique ninguém. Quem quiser fazer, faça e tal. E pronto, vai viver sua vida. Mas infelizmente a gente vive num mundo que as pessoas elas são frustradas, são invejosas e não conseguem fazer nada. E quando vê alguém fazendo e depois vai crescendo, aí vai perguntar, vai dar 2 tapinhas. Pô, eu conheci, eu vi quando ele começou, era pequenininho e tal. Mas nunca botou fé. Mas quando você cresce já muda completamente. Então cuidado também com esse tipo de gente. Porque esse tipo de pessoas, quando você crescer, eles vão querer estar perto de vocês. Isso para mim se chama parasitas. Saiba separar as pessoas que realmente te apoiaram, tiveram com você, dos parasitas, que são muitos. Então é isso, se inscreve no canal, comenta o que vocês acham sobre esse assunto. Mas eu digo, não deixe de fazer nada pelos outros. Críticas, você tem que fazer autocrítica em você, não de pessoas que não têm o direito e você não perguntou para criticar. Tem gente que você não perguntou absolutamente nada, o cara vive numa vida de merda, que não é exemplo para você, mas se acha no direito de ser o crítico. Teve um cara que foi um dia na minha empresa, e a vida dele é uma merda. É um colega meu, mas ele começou a me dar conselho como se fosse o irmão, eu não preciso dos teus conselhos. Eu falei na cara dele diretamente, irmão, negão, eu tô trabalhando aqui, meu irmão, tudo de bom pra tu, isso, meu irmão, não preciso dos teus conselhos não, irmão. Eu não quero ter teus conselhos, ter conselho pra andar de... Desculpa falar, eu falei de um jeito porque ele foi tão inconveniente que eu disse, pra andar de YBR, meu irmão, eu ando de Jeep. Mas sabe por que eu falei isso? Porque às vezes você tem que falar coisas para que a pessoa se ligue, entendeu? Porque acham demais, às vezes você é educado demais, mas tem horas que você tem que simplesmente estourar. Então é isso, não seja otário. Se criticarem você e você for uma crítica que você não pediu, é opinião, e se a pessoa se sentir no direito e você conhece, você fala, como eu falei com esse cara. Mas se for gente da internet que você não conhece, deixa pra lá. Beleza? Tamo junto. Forte abraço.